que vale mais a pena? Começar como perito judicial ou como assistente técnico? Pois é, nesse vídeo nós vamos responder isso. A gente parou aqui, acabamos de tomar um café bem reforçado, como vocês estão vendo nas imagens aí. Um café bem reforçado, parece mais um almoço do que um café. E aí a gente sentou aqui e começamos a conversar e é uma pergunta que toda hora os nossos alunos estão fazendo. Poxa, Rogério, poxa, Tatiana, é melhor começar como um perito judicial, é melhor começar como um assistente técnico, né? O chamado perito assistente. O que vocês acham? O que é melhor? O que eu gasto menos para começar? Ou preciso de menos experiência? E a resposta é depende, tá? Depende de várias coisas. Mas com certeza, se você pensa em experiência, talvez o melhor caminho para iniciar seja assistência técnica e não como perito judicial. Não sei se você concorda, Tatiana. A minha opinião, quando é um universo que é desconhecido, inicialmente eu acho que todo mundo imagina que quer fazer perícia judicial e já imagina que quer fazer, quer ser perito, porque ele viu inicialmente um perito atuando. Ninguém foca no assistente, sempre foca no perito, associa perícia com perito judicial. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Aliás, não foi diferente comigo, se bem que a minha oportunidade começou como assistente por demanda de cliente. Então, eu iniciei na perícia como assistente técnica por demanda de cliente. É até interessante. Então, eu fui de trás para frente. É até interessante o que você está falando. Isso acaba acontecendo muitas vezes com profissionais que têm consultoria, né? Ou trabalham como autônomo, tem empresa. Aí, por conta de alguma demanda de algum cliente, né, de perícia, aí acaba fazendo primeiro, começa pela assistência. E depois ele acaba pensando em atuar como perito judicial também. Isso realmente acaba acontecendo. Na verdade, agora, para aqueles que estão fazendo o curso, estão estudando o assunto, ou são recém-formados, ou já fizeram a faculdade há algum tempo, mas né, não atuaram, ou estão atuando em SESMIT, né, como seletista, aí ele fica se perguntando, puxa vida, por onde eu começo? Começo como perito judicial ou como perito assistente, ou assistente técnico? E a Tatiana falou bem, é muito comum a gente sempre pensar na figura do perito, né? O perito, aí o pessoal já pergunta, vou ter carteirinha, como que funciona? Vou estar carteirada? Como que é essa questão? Então, o perito, ele puxa mais pela imaginação, né, daquilo que é mais legal, vou representar a justiça, do trabalho. Então, chama mais a atenção dos profissionais, eu vejo, do perito judicial, e ele muitas vezes nem faz avaliação nenhuma e começa a fazer como perito judicial. Mas, se você for fazer uma avaliação e for escolher, né, por onde você iniciar, aí você tem que fazer algumas considerações, certo? Aí existem algumas, na verdade, assim, a atuação do assistente, apesar de em muitos termos ser bem semelhante ao do perito, sem dúvida que o desafio de você ser um perito judicial traz algumas demandas que você não tem dentro da assistência e vice-versa. Eu diria que um complementa o outro. Um bom perito judicial vai ser aquele que também atuou como assistente, e o bom assistente técnico tem que ser aquele que tem o conhecimento da atuação como perito judicial, porque ambos têm suas atribuições e relações com as demandas. E é isso que cada uma das áreas tem que aprender. Então, independente do que seja para cada um, se você decide, vou começar como perito judicial, ok. Você vai pegar aquela linha de raciocínio e vai iniciar como perito judicial, você gosta. Não tem como você dizer que você não gosta de ser assistente sem fazer assistência. E também tem o outro lado também que te ensina. Você pode até por experiência mesmo sem gostar, atuar em determinados processos como assistente para você ver como que é o outro lado. Isso também te abre horizontes para você ser um melhor perito ainda. Né? Não sei se deu para entender a linha de raciocínio. Mas
Tem, inclusive, peritos que sempre atuaram como peritos, falam assim, é muito ruim atuar como perito, é muito ruim atuar como assistente, eu não quero ser assistente, mas não conhece o outro lado. Então a gente só pode falar daquilo que a gente de fato conhece. Então você não pode falar que é bom ou é ruim. De repente é até bom para você. Mas independente de qualquer coisa, cada um tem sua preferência e vai fazer sempre o que for mais favorável. Na nossa experiência, eu vejo que é muito legal isso, e isso traz muitos benefícios para a atuação e para essa avaliação técnica imparcial aí de ambos os lados. No meu caso, assim, sendo bem direto, eu acho que se você puder escolher e começar como assistente, acaba sendo mais simples. Como a Tatiana falou, não tem algumas etapas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a parte financeira. Ontem mesmo estava orientando um aluno, ele estava em dúvida se começava como perito judicial ou como perito assistente, só que ele não tem equipamento e não está com dinheiro para investir. Nesse caso, não tem escolha. Vai como assistente, porque assistente dá para atuar sem equipamento nenhum. Já o perito judicial não dá. Tem que ter pelo menos 2. Na verdade, assim, então como cabe aí uma observação, não dá, mas se a pessoa de fato que ela vai conseguir, porque ela consegue fazer a locação desses equipamentos. A gente já tem até exemplos de alunos que estão começando agora, estão ali, pegaram o desafio de iniciar ali como perito, já estão sendo nomeados pelas varas nos processos e não tem equipamento ainda e alugam, né? Sim, então mas isso não é limitador. Mas tem um custo. Não, tudo tem um custo. Para você iniciar em tudo tem um custo. Tem um custo do tempo que você vai ter que dedicar para estudar, para entender mais o que você está fazendo, você vai ter que concluir laudos de fato, você vai ter que ser mais responsivo para poder fazer toda essa questão. Porém, na assistência, esse é um custo a menos. Não tem esse de equipamento. Dá para atuar sem equipamento, né? No curso a gente até fala que é interessante você ter um equipamento para avaliar ruído, por exemplo, para pegar algumas discrepâncias de perito, mas é muito comum os assistentes não terem equipamento nenhum e dá para atuar sem dúvida nenhuma, sem equipamento nenhum como assistente técnico. Já o perito judicial não dá. Porém, dá para alugar, que nem a Tatiana estava falando. O próprio aluno ontem estava falando da questão da locação. Tem que analisar, tudo tem que analisar, né? Dependendo do valor que você for alocar esse equipamento, às vezes 3, 4 perícias já é metade do valor de um equipamento, entendeu? Então tem essa questão também com relação ao custo. De fato, para aqueles que iniciam de cara como perito judicial, é uma baita de uma experiência. Você vai ser forçado a atuar no seu conhecimento total e buscar sempre informações, porque exige mais, tem algumas etapas a mais. Que é o caso da impugnação, você vai ter que fazer esclarecimentos periciais, algumas exigências, solicitações do próprio juízo, né, do juiz. Então tem uma série de situações aí. Já o assistente técnico, algumas etapas ele pode ter o luxo até, inclusive, de não fazer. Exemplo, eu conheço assistentes técnicos que não apresentam o parecer técnico, tá? Não é o nosso caso. No nosso escritório, todos os acompanhamentos, nós apresentamos o parecer técnico. Dentro da realidade, inclusive, eu gostaria até de falar que isso aí é a grande minoria, tá? A grande maioria, sim, você vai ter que apresentar o parecer técnico, sim. Mas muitas existe vezes essa possibilidade. O que você tem, na verdade, dependendo da consultoria que contrata, é que você, como assistente, você não necessariamente vai ter que concluir aquilo ali, mas você tem que, sim, ser sempre responsável enquanto está fazendo aquele trabalho. Mesmo como assistente contratado de outra consultoria, onde você não vai concluir a questão, você tem que levantar todos os parâmetros, tá? Então, não é que não vai ter responsabilidade. Você vai ter outras responsabilidades que são diferentes das responsabilidades do perito judicial. Agora vamos para um terceiro item. São vários itens aqui, você está vendo aqui, inclusive, as nossas visões. Nesse terceiro item é com relação à agenda. Para quem tem limitação de agenda, aí já nesse caso, o perito judicial tem vantagem. Por quê? O perito judicial, que é o dono da agenda, ele que vai falar quando que vai ser a perícia, dentro daquele prazo que o juiz deu,
ele vai escolher o dia, o horário das suas perícias. Já o assistente técnico, ele não tem essa opção de escolha. Ele tem que acompanhar aquelas perícias conforme o agendamento do perito foi realizado para aquele cliente dele, entendeu? Então, para quem tem muita limitação de agenda, de repente o assistente técnico já não é tão interessante. Já é mais interessante você atuar como perito judicial, tá? Porque você vai até encontrar uma ou outra vara que você tem que passar as datas e ela que vai fechar a data, né, junto com a reclamada e com o reclamante, mas é uma ou outra. Na grande maioria, você tem um prazo X de tantos dias e você que vai agendar data e horário para a reclamada e para o reclamante relacionado às suas perícias. Certo, Tatiana? Sim, correto. Então, com relação então, com relação a agendamento, para quem tem limitação, sem dúvida nenhuma, o perito judicial é melhor. Então, são algumas situações para vocês pensarem, né? E ver o que se encaixa melhor para cada um de vocês que está nos acompanhando aqui. Tem muitos que fazem os dois, para aqueles que têm disponibilidade, sem dúvida, atua como perito judicial e como assistente técnico. De repente, numa determinada cidade, atua só como perito judicial e demais localidades atua como assistente técnico, sem problema nenhum. Conheço vários e vários profissionais que atuam nesse formato, tá? E aí, na questão financeira, fica bem interessante, porque você tem remunerações de fontes diferentes, né? É o melhor dos mundos, sem dúvida nenhuma. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Até. Tchau.